Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco. Felipe Ximenes, que hoje é diretor executivo de futebol do Joinville, tem sido apontado como um provável substituto para Marcelo Santana no Cruz Maltino. Antes de gravar o vídeo, procurei o Felipe Ximenes, que assegurou que ninguém do Vasco até agora o acionou. A informação é sobre o Vasco, que insiste na contratação de Rodrigo Caetano como novo diretor executivo de futebol. Caetano já deu a entender que vai continuar na CBF. Diante desse cenário, Juninho Paulista e Juninho Pernambucano passam a ser alternativas mais viáveis. Hora de falar sobre o Vasco da Gama e uma limpa que tem sido feita nos últimos dias. Tudo começa com a demissão de Marcelo Santana. O executivo de futebol do Cruz Maltino foi dispensado e agora os jogadores também estão de saída. Primeiro deles, Manuel Capasso, zagueiro argentino que havia sido comprado por 10 milhões de dólares pela 777, não conseguiu emplacar com a camisa do Vasco, teve 3 ofertas para deixar o clube e não topou nenhuma dessas negociações. De acordo com a imprensa argentina, Capasso e Vasco se acertaram para uma rescisão contrata de forma amigável e imediata. O próximo a deixar o Vasco deve ser Souza, volante de enorme história no clube, mas que desde que voltou do exterior não conseguiu se provar necessário. O contrato dele se encerra em dezembro e essa rescisão também deve acontecer de forma amigável. Também existe a chance de Jean Davi, atacante baixinho, de qualidade discutível, sair do clube negociado com times mexicanos a 2 sondagens de lá. Para completar o noticiário, o Cruz Maltino queria repercutir a informação que vem de Portugal e dá conta de que o Porto pretende comprar Léo Jardim na janela da metade do ano. Tudo porque o Diogo Silva, goleiro titular do Porto, é pretendido pelo Manchester City e chegaria para o lugar do Ederson. E o Léo Jardim é bem avaliado pelo Porto, poderia haver uma negociação de até 10 milhões de euros. E como é que tá aí pro fim de semana? Olha, o Ilan, eu tenho escutado das pessoas, né, sobre os treinamentos que têm acontecido lá. Nessa entrevista coletiva, ele inclusive rasga muitos elogios aí ao Felipe Coutinho, fala que ele é um cara que, da geração, ele foi o segundo mais talentoso junto com o Neymar, colocando assim. Então ele diz que confia muito, que é um privilégio de ter o Felipe Coutinho, treinar o Felipe Coutinho também. Comenta sobre a importância do Pedrinho e do Felipe nessa vinda dele para o Vasco. Ele também fala que escolhe o Vasco porque ele entende que ele tem uma situação de muita gratidão. O Vasco é um clube que ele tem muito carinho, então por isso que ele escolheu o Vasco da Gama também. Diz que acredita que consegue recuperar a confiança desse grupo sim, e internamente, inclusive, já tem tido algumas conversas individuais com lideranças como o Verratti, como o Coutinho, entre outros jogadores que ele já confia. O Tietê fala sobre o Tietê e a briga do Tietê. Ele fala, cara, o Tietê talvez seja um dos jogadores que mais jogou comigo. Então, assim, quando eu coloco ele como titular, não é porque eu coloquei ele como titular. Ele se colocou como titular. E até em desempenho, eu até citei isso, o Tietê pra mim foi o melhor jogador do Vasco lá na partida da Argentina, por já entender o jogo do Fernando Diniz. E ele disse também que aquela coisa da briga e tudo mais é uma coisa que tá resolvida entre eles dois. Para essa partida contra o Fortaleza amanhã em São Januário, eu espero realmente que a postura já seja diferente, como foram nos primeiros minutos, como foi nos primeiros minutos nessa partida da Argentina. Ele com 3 dias de treinamentos, com certeza ele passou a algo melhor. Diniz é um cara muito exigente, já falei aqui, ele treina 2 horas, 2 horas e meia, ele coloca 10 contra 12 para poder treinar essa saída de bola. Ele é um técnico que é técnico de futebol, cara. Eu sempre farei isso aqui, independentemente de você gostar ou não, contestar ou não, e ele merece contestações, ele merece críticas, porque realmente às vezes ele é muito teimoso, mas ele é treinador de futebol. E o grupo recebeu muito bem essa chegada do Fernando Diniz, é psicólogo, é um cara que tem essa veia de falar, e ele fala isso com muito coração. Acho que o futebol é um contexto social muito grande para esses jogadores, e eu quero que esse cara acredite no que ele tem potencial para fazer. Ninguém escolhe ser jogador de futebol para ficar dando chutão, para ficar tendo medo da bola. Escolhe ser jogador de futebol porque você quer ser protagonista de alguma forma. Então é nisso que ele acredita, e eu também acredito que ele possa fazer um bom trabalho aí no Vasco. São 10 jogos ou 9 sem vitória? São 9 jogos. São 9. E não jogos. pode chegar ao 10º se não ganhar do Fortaleza em casa amanhã. Exato. Raíza, assim, em casa, né? Vasco, Fortaleza. Fortaleza melhorou, né? Melhorou, Fortaleza deu uma melhorada. É uma Cara, marca do trabalho do Vojvoda, né? Quando você acha que não tem mais jeito, Fortaleza vai lá e consegue se reinventar, não melhora. é carne assada esse jogo não, hein, Raíza? Eu acho que é um teste. Dureza, hein? E vai dar Fortaleza, hein?
Fortaleza É? ganha esse jogo. Ih, Tem palpite rapaz! hoje? Daqui a pouco. Fortaleza vai dar, Raíssa? Já tá adiantando teu palpite? Vai ganhar o Fortaleza. Vamos lá. Chance pequeníssima de Tinha me dito Olha que a Raíssa era só. vascaína. Agora, não é tô entendendo mais nada. impressionante o Vasco, né? É impressionante o Vasco, né? Até nisso, o cara era líder, ele não vai conseguir ganhar. Ela era líder. Ô, rapaz, para com esse negócio. Vocês vão entender. Vocês vão entender. Vai ser vice nessa daí mas também. ó, vão herdar a pontuação dele. Eu vou Ah, explicar. não. Não, tem essa olha não. só, calma aí. essa não. Vem cá. STJD, tu vai botar? Não, eu já quero falar contigo o contato aí do advogado do Fluminense, porque estão querendo me dar o Eu tenho o contato golpe. dele aqui. Mário, Não sei, mas eu você tenho. Tu me quer o contato passa, dele? porque Eu te estão passo. querendo me dar o golpe. Ela acha que o Fortaleza vai ganhar, né? Vai Estão ganhar. querendo me dar o golpe. Então deixa ela. Relaxa. Agora, como é que faz o Diniz? Ô, Pedrosa, agora, pô, brincadeiras à parte. Como é que Diga. faz o Diniz? Você que é um cara conhece demais o Vasco, conhece o trabalho do Diniz. Como é que ele vai fazer para mexer com a cabeça de alguns jogadores? Cara, se é que já não fez isso, já não deu uma chamada. Cara, porque o que aconteceu, o Vasco, no mínimo, ele ia voltar com empate. O que os jogadores do Vasco fizeram naquele gol do Lanús foi inacreditável. Sim. Até o perfil que eu mandei para vocês, ele fala assim, Deus fez de tudo pro Vasco não tomar o gol. E o Vasco tentou tomar o gol. O Vasco quis tomar o gol ainda assim. E a cara do Diniz de revolta é impressionante. Não, ele não se revoltou, Papa. Pelo contrário, assim, o que eu escutei das pessoas lá, né? Cara, eu tive um treinamento com os caras e tive uma conversa de 2 horas com ele. Então, como é que eu vou cobrar que eles façam tudo que eu quero em um dia? Não tem como, é impossível. Até porque, Papa, esse aspecto que você citou bem aí, ele é um aspecto que foi detectado pelo Carille, desse time que toma gol e desmorona. Ele é um aspecto que foi detectado pelo Rafael Não, mas não tinha Paiva. tomado gol ainda. Não, mas eu Ali digo, foi o eu erro, digo né? a fragilidade, né? A fragilidade é um time fraco, cara. É um time fraco no sentido mental, entendeu? Eu vou cansar de falar aqui, eu não acho o elenco do Vasco ruim pra tá passando o que tá passando, pra ficar brigando pra não cair, pra tomar pancada de Porto Cabedelo, pra poder sofrer contra o Operário. Eu realmente não acho isso. Eu acho que o elenco do Vasco tem que ter mudanças pontuais, principalmente de perfil, ter mais saúde. Agora, na janela de transferência, a diretoria vai ser obrigada a conseguir fazer uma janela decente para que ele entregue peças ao Diniz que ele queira para até mesmo atender o estilo de jogo dele. Mas a questão, para mim, é muito mais de postura, é muito mais mental, é muito mais de confiança do jogador, cara. E esses jogadores sem confiança, quando o jogador é mediano, Papa, ele tá sem confiança, ele vira um jogador ruim. Quando ele é mediano e tem confiança, ele vira um jogador bom. É simples, é simples. E o contexto do Vasco hoje é um contexto em que todo mundo está sem confiança. Você vê o Felipe Coutinho, ele pode ter 500 problemas físicos, mas talento, tecnicamente, ele não é um jogador ruim. Muito pelo contrário, senão ele não teria a carreira que ele teve. O problema do Coutinho hoje é na postura. É de errar e abaixar a cabeça. Errar e não conseguir... exigir do companheiro que todo mundo corra, e o Fernando Diniz sempre fala isso, Papa. Se no meu estilo de jogo não estiver fazendo o que eu tô pedindo, não vai dar certo. Acabou. Não vai dar certo, porque todo mundo precisa estar junto. Então, assim, eu tenho plena confiança que ele tem condições. Não é de fazer o Vasco brigar por um título ou fazer o Vasco brigar entre os 6 do Campeonato Brasileiro. Eu não acredito nisso. Mas eu tenho plena confiança que ele tem condições de fazer uma temporada decente. Para mim, decente é o quê? Hoje, no Vasco, numa temporada de afirmação, ficar no meio da tabela, tentar chegar longe, o mais longe possível numa Copa do Brasil e se classificar na Copa Sul-Americana. É isso que eu espero. Eu espero que o Vasco daqui pra frente... Segundo não... você fala, né? Pra disputar o playoff. Né? Exato. Eu espero que o Vasco daqui pra frente, Papa, não passe os vexames que vem passando no início dessa temporada. E, obviamente, isso tem tudo a ver com o trabalho que a diretoria tem que fazer na janela de transferências e esse cara aí que eu confio muito. Eu vou ser sincero, eu gosto do Diniz. Desde o primeiro programa que a gente teve aqui, eu sempre falei, cara, ele tem vários defeitos, mas eu gosto do Diniz, gosto da maneira que ele enxerga futebol. Eu espero Só só não que gosta você... na coletiva, né? Cara, na coletiva ele se perde, assim. Tanto ele, quanto o Renato Gaúcho, quanto o Abel Ferreira. O Abel Ferreira ontem. Felipe tá se perdendo Felipe também. Luiz está se perdendo, entre outros que a gente poderia citar aqui. Mas a Enfim. coletiva do Felipe ontem foi boa. Foi boa. Foi A do uma- Felipe É, Luiz Ele foi alterna, boa. né? Ele ontem alterna, foi- né? Então, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com o último vídeo do dia do Vasco da Gama para você. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Amanhã voltaremos com mais notícias
notícias do Vascão da Gama. Então já ativa o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo com as principais informações do Vasco da Gama.